A reencarnação é um dogma? Será que existem dogmas no Espiritismo? Allan Kardec diz que não existem dogmas no Espiritismo, mas será que existe no Espiritismo algo que não pode ser discutido? Porque um dogma é algo que você não pode discutir. Mas, mais do que isso, dogma é algo que, além de não poder ser discutido, não existe nada que comprove que aquilo existe. Os dogmas dos cristãos são verdades absolutas e indiscutíveis, mas que não existem nenhuma prova daquele dogma. No Espiritismo a gente vai encontrar sim algumas coisas que podem ser consideradas como dogmas, dependendo de como você enxerga o que seja um dogma, algo que seja indiscutível. Nesse caso, a existência do espírito e a reencarnação podem ser chamadas de dogma, se você pegar só essa definição que está lá no dicionário. E por que você não poderia discutir a existência do espírito e a reencarnação no Espiritismo, né? Você pode até discutir, mas não faz sentido. Sem a reencarnação e sem a existência do espírito, não existe espiritismo. Sem a existência do espírito, não existe nem cristianismo, né? Porque a vida não continuaria. Então, não faria sentido falar de espiritismo sem espírito e sem reencarnação. E aí você vai dizer, pô, mas tem evidência que os espíritos existem? Tem evidências que a reencarnação existe? Claro que tem. Quando Kardec começou a estudar o espiritismo, ele não era espírita, Kardec era um cético. E aí ele foi até lá porque ele soube das mesas que giravam. E aí ele foi investigar. E chegando nesses lugares, ele percebeu que as mesas batiam, sons eram emitidos através de batidas nas mesas e nas redondezas, e que as mesas se moviam. E como que essas mesas se moviam? Elas se moviam através da mediunidade. Havia vários médiuns de efeitos físicos naqueles locais. E Kardec constatou que aquilo não era obra de farsantes, aquilo não era um truque, aquilo de fato acontecia. E depois ele notou que eram fenômenos inteligentes, que respondiam àquilo que era perguntado, e respondiam com precisão. E a comunicação com os espíritos foi evoluindo a partir daí, e Kardec recebeu diversas informações da espiritualidade a respeito de como era a vida no mundo espiritual e de tudo que estava acontecendo. Então ele concluiu que todo fenômeno inteligente possuía uma causa inteligente. Se aquela causa era inteligente e dizia que estava no mundo dos espíritos, provavelmente aquilo era uma verdade. E aí, conforme ele foi estudando a doutrina espírita, ele viu que os espíritos de fato existiam. Um dos casos muito famosos em que houve a comprovação da existência do espírito aconteceu lá nos Estados Unidos, em Hydesville, quando começou esse negócio dessa nova espiritualidade, de onde veio o espiritismo, né? As irmãs Fox ouviam batidas na casa delas, e investigando essas batidas, perguntando e obtendo respostas, elas descobriram que o mascate havia sido assassinado e enterrado na parede daquela casa. Então elas desvendaram um assassinato. E muitos anos depois foi encontrado o corpo inteiro. Em primeiro momento encontraram apenas parte do corpo daquele homem. Depois, no futuro, encontraram toda a ossada dele enterrada debaixo de uma das paredes. Mas não foi só isso. Aconteceram reuniões de materialização, onde espíritos se materializavam e onde as pessoas batiam fotos dessas materializações. As pessoas viam essas materializações. E ainda existem os médiums, as pessoas que veem essas manifestações. Dois médiums separados, dizendo a mesma coisa que foi vista no mesmo lugar, mesmo esses médiums estando separados. Então, assim, existem diversas fontes que comprovam a existência do espírito. Então, a existência do espírito não pode ser um dogma. Não pode ser um dogma no sentido de que não existem provas, não existem evidências a respeito disso. Você não precisa aceitar isso de qualquer forma. Isso não é colocado goela abaixo. A questão é que, para a maioria das pessoas, essas provas não são suficientes. Elas querem ver com a visão delas. Elas querem ter as mesmas experiências que esses outros tiveram. Elas querem que aconteça uma reunião de materialização, que elas possam participar e que isso seja controlável. Bom, aí não é possível. Depende de diversos fatores. Para acontecer uma reunião de materialização, uma das coisas que precisa acontecer é a ausência de luz. Então precisa ser um local pouco ou não iluminado. Por quê? Por causa do ectoplasma. E as pessoas precisam estar com o pensamento adequado, precisa haver um médium de efeitos físicos, uma série de coisas que precisam acontecer. Então são eventos raros, é difícil que aconteçam. Então, se a existência do espírito não é um dogma, a reencarnação seria um dogma?
Será que a reencarnação é um dogma? A reencarnação, assim como a existência dos espíritos, ela também possui evidências. Diversos pesquisadores que não são espíritas, que não eram nem mesmo cristãos ou religiosos, eles também investigaram a reencarnação. Existem livros e pesquisas a respeito de crianças que lembram da sua vida anterior e que confirmaram aquilo que aconteceu na vida anterior. Existem casos, por exemplo, onde uma pessoa que nasceu há pouco tempo se lembra de ter sido brutalmente assassinada na vida anterior. E aí ela leva as pessoas ao redor dela, a polícia, por exemplo, até o local onde o corpo dela estava enterrado. E ela ainda indica quem era o assassino. Esse é só um exemplo, existem muitos outros. O problema é que as pessoas não querem aceitar esses exemplos. Existem livros publicados, um deles, se eu não me engano, seriam 100 casos de reencarnação documentados, onde aconteceu esse tipo de coisa. Os pesquisadores pegavam as descrições que as pessoas davam a respeito das encarnações delas, iam lá pesquisar e viam que isso acontecia. No caso do Chico Xavier, teve um grupo que se dedicou exclusivamente a pegar as cartas dos espíritos que Chico Xavier recebia e verificar se aquilo que os espíritos relatavam era verdade, se aquelas coisas tinham de fato acontecido. E várias daquelas coisas foram documentadas como realidade. A questão é que as pessoas não querem saber disso. Elas querem a prova do jeito que elas querem. O próprio caso daquele psicólogo ou psiquiatra lá dos Estados Unidos, o Brian Weiss, que ficou famoso com aquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele fazia regressão com seus pacientes, mas não às vidas anteriores, não às vidas passadas. Só que em determinado momento, a regressão foi além do útero e o paciente voltou para uma vida anterior. E aí ele começou a fazer isso com o paciente e viu que estava dando resultado. Ele também pesquisava aquilo que os pacientes falavam. E aí ele notou que, com as pesquisas dele, aquilo que era falado, ele percebeu que era verdade. E além disso, entre um momento e outro, ele notou que ele recebia comunicação de espíritos, que ele chamou de mestres. E que não eram as comunicações daquelas pessoas, eram outras comunicações. E aí ele entendeu que existia o mundo espiritual, existiam espíritos e que existiam as reencarnações. Então, evidências a respeito da reencarnação, elas existem. A questão é se as pessoas vão aceitar ou não essas evidências. Então, por esse motivo, a reencarnação e a existência do espírito não são, de fato, dogmas. Existem muitas evidências, muitas provas de que isso acontece. Talvez você não consiga reproduzir, não consiga obter a prova a todo momento, em um estado controlado, em um cenário controlado, da existência daquilo. Porque até a mediunidade varia muito, assim como os espíritos. Eles se comunicam se quiserem. Então, essa dificuldade de reproduzir as ocasiões, é que faz com que muitos não acreditem. Mas não é um dogma por causa disso.